com ele, Gilberto Maringoni. Bom dia, querido. Tudo Bom bem? dia, Mauro. Estava assistindo aqui você e o Tarcísio, está ótimo o programa. Alegria Legal. estar novamente aqui no Obrigado. Manhã Brasil. Obrigado, alegria grande. Vamos começar de Venezuela? Tratei da Venezuela esses últimos 2 dias. Teve a eleição no fim de semana, o Maduro colheu uma vitória impressionante, elegeu 23 dos 24 governadores, são vinculados ao chavismo, se fortaleceu, já começou de novo a falar, ó, esse equipe é nosso, né? Porque em que pese toda a conversa fiada aqui do governo Lula e do governo Trump, esse equipe não é que é uma reivindicação da Venezuela de agora, há uma disputa centenária por esse território lá, né? Então, o cenário na Venezuela teve evoluções. Você é um especialista em Venezuela, já escreveu livro sobre a Venezuela. Como é que você está avaliando esse momento ali, depois da eleição do fim de semana? Olha, Mauro, a eleição da Venezuela é a eleição num país agredido, cercado, bloqueado e conflagrado. Fica se cobrando a mídia liberal, a mídia corporativa, fica cobrando a eleição da Venezuela como se estivesse sendo realizada num país em situação tranquila. Não é. Então, são eleições em que, depois da vitória do Maduro em 2024, a oposição se desorganizou muito e se dividiu. Uma parcela dela, que a mídia tem dito que a maior parte é bem possível, que é a caudatária da liderança da Maria Corina Machado, decidiu não participar. E o Henrique Capriles, que já foi candidato, é uma liderança importante da oposição, resolveu participar das eleições. O fato é que o Maduro teve essa vitória acachapante nas eleições regionais, ou seja, nas eleições estaduais, como você falou, 23% a 24% dos estados, e na Assembleia Nacional, que é o parlamento unicameral da Venezuela. A Venezuela não tem Senado. Né? Ele conseguiu 82,68%. Aí o que se alega é o seguinte: não, mas o comparecimento foi de 42%. Bom, o voto não é obrigatório na Venezuela e não existe um patamar mínimo de comparecimento ou não. Eleições no Chile têm, em geral, patamares menores. Agora, vamos combinar, num continente em que você tem um presidente em El Salvador, como Nayib Bukele, que muda a Constituição, que impede a reeleição, ele vai lá, conquista, consegue uma maioria, muda para possibilitar a sua reeleição, aumenta o número de juízes da Suprema Corte para ter uma proporcionalidade favorável e se elege com 90%, com 80 e tanto por cento, nesse quadro de terror de um país que a gente sabe que virou a grande prisão, a grande penitenciária do mundo, é o país mais encarcerado, 1,2% da população está presa. Quando a gente tem a eleição do Noboa, no Equador, em que tanto o primeiro quanto o segundo turno são realizados sob estado de sítio, a Bolívia, que fez uma eleição sob sofreu golpe de Estado, quando a gente tem o Milei reduzindo espaços democráticos, que acabar com o direito de greve agora na América Latina, você dizer que a eleição na Venezuela não é democrática é forçar a mão. E isso acaba favorecendo, e esse discurso pega muito aqui no Brasil, por conta da posição muito ruim que o governo Lula tem de afastamento da Venezuela, ainda mais numa situação, e aí isso não está ligado diretamente, mas coincide no tempo, em que a gente, daqui a um mês e meio, vai ter a reunião do BRICS aqui no Brasil, e até agora o Brasil não se dignou a convidar a Venezuela para integrar ou para participar da reunião. Possivelmente a Venezuela não vem, porque o Brasil não se coloca de uma forma hostil. Então, a vitória do Maduro é muito expressiva, a oposição está desorganizada, e mesmo sob o governo Trump, por que o governo Trump não tenta fazer o que eles fizeram no primeiro mandato do Trump em 2019? Tentar fazer uma sabotagem interna, quase que uma invasão, como se tentou fazer em fevereiro de 2019, com aquela, entre muitas aspas, ajuda humanitária, que eram 2 dezenas de caminhões que da fronteira da Colômbia, antes de ser governado pelo Petro, entraram na Venezuela para fornecer suposta ajuda humanitária, né? E era uma operação de sabotagem.
Em abril do mesmo ano, houve na base de La Carlota, no centro de Caracas, uma tentativa de sublevação militar. Ou seja, o Trump tentou 2 vezes, com o auxílio do Brasil de Bolsonaro, um golpe de Estado interno, e não conseguiu. Por que não invade agora? Porque o chavismo, ou o governo Maduro, por mais que se diga, ele tem enraizamento real na população. Você pode falar o que for, mas o chavismo é uma real na Venezuela. Por mais que esteja com problemas, em decadência, não sei o quê, pode falar o que for, mas seria uma carnificina. Então não é algo fácil para a direita e para a extrema-direita fazer um tipo de investida de fora para dentro no país. Então, é uma vitória tremenda do Maduro. A questão desse equívoco que você falou é mais complicada. Você falou disso aqui já, eu, ano passado, falei. Eu acho complicado pelo seguinte: é uma demanda histórica da Venezuela, porque, de fato, quando se definiram as fronteiras entre os países da América Latina ao longo do século XIX, a Inglaterra capturou, sequestrou um território que era originalmente venezuelano. A demarcação de fronteiras no século XIX era extremamente precária. Tanto que a gente teve movimentações de fronteira conquistadas pelo Brasil na virada do século XIX para o século XX. Todo mundo sabe, o Acre era boliviano, a negociação do Barão do Rio Branco conseguiu incorporar o Acre. Metade do estado de Santa Catarina, a região de Palmas, pertencia à Argentina, porque a maneira, você não tinha fronteira, você não tinha guarda de fronteira, você não tinha nada. Então, essas fronteiras foram móveis. E a Venezuela foi roubada desse território na corte de Haia, de uma maneira. A Venezuela, quando foi decidido a quem pertencia aquele território, a Venezuela sequer estava representada, teve assento na negociação. Era uma negociação mediada pela Rússia, com participação britânica, e quem representava a Venezuela eram os Estados Unidos. E, claramente, o território foi entregue à Guiana. Então, é uma demanda fluida. Agora, é complicada pelo seguinte: passaram-se 120 anos, o Maduro está reivindicando, é uma reivindicação que muita gente compara a demanda argentina pelas Ilhas Malvinas, no sul aqui do Atlântico, entre a Argentina e a Antártida, e o Polo Sul. É muito difícil. Agora, o Maduro insiste nessa questão, porque é uma reivindicação que unifica o país. E o que o Maduro faz durante as eleições é justamente tentar mostrar que ele é um governante de todo o país, de toda a nação. É um apelo patriótico que foi e tal, e não de uma parcela da população que é a parcela que apoia o chavismo, que apoia o seu governo. Aí tem muito mais um efeito de propaganda, tanto que isso se exacerba justamente no período eleitoral. Perfeito. Agora, não há nenhum sinal de passo atrás do governo Lula em relação a essa posição hostil para com a Venezuela, né? Nenhum. Olha, como eu não tenho informação, como se falava antigamente, de cocheira, informação intramuros até aqui, e os diplomatas que eu conheço não estão dentro do círculo de poder do governo, eu não tenho essa informação. Pode ser que esteja existindo algum tipo de conversação. Agora, nada veio a público. Então, é preciso ver como é que as coisas andam. Agora, você está um mês e meio, é isso, um mês e meio, menos até, da reunião do BRICS. E até agora não tem convite, né? Não tem nada, não tem nenhum convite, não tem nenhuma demanda colocada na mesa. Tem convite para o Boric, mas claro. Não, né? Claro, o Boric tem. E o Boric está nessa situação. Embora ele tenha tido uma pequena melhora nos seus indicadores, é muito difícil ele ganhar as eleições no Chile. Né? Vai ter logo mais adiante. Sim, é isso aí. Maringoni, vamos falar sobre esse cenário aí de um crispamento, né, um acirramento da situação global. A gente teve, num primeiro momento, esse acirramento na esfera econômica, com as pancadas tarifárias que o Trump deu, deixou de dar, enfim, a guerra tarifária.
Depois houve um movimento ali de aproximação dos Estados Unidos com a Rússia, do Trump mudando radicalmente a direção da política externa dos Estados Unidos em relação à Rússia, hostilizando China e tal. E agora a situação está degringolando, né? Tem uma escala de hostilidades entre Estados Unidos e Rússia muito forte, né? Muito violenta. Como é que você está vendo isso? E ao mesmo tempo a Alemanha, né, ameaçando mandar mísseis de longa distância para a Ucrânia. O cenário deu uma complicada ali de novo, né? Bastante, Mauro, porque agora a gente teve uma escalada verbal do Trump rebatida pelo governo russo, né? Dizendo que o Putin brinca com fogo, e teve essa resposta que você falou aí do Medvedev, que brincar com fogo é a Terceira Guerra Mundial, que é isso que o Trump acusando os Estados Unidos de terem de fazerem essa provocação. E essa escalada continua, mas ela não é causa de nada, ela é expressão do impasse a que as negociações chegaram. Qual era a estratégia do Trump? Eu falei isso, algumas outras pessoas falaram, no início do governo, aliás, desde a campanha eleitoral. Era mudar, fazer um cavalo de pau na política externa, colocar o que ele fez no primeiro governo, mas de uma maneira mais acentuada, até porque existe a guerra, não existia no seu primeiro governo, que é o seguinte: o inimigo principal dos Estados Unidos é a China. Por quê? Porque a China está competindo com os Estados Unidos no terreno do comércio internacional. A China está ganhando os Estados Unidos na área de inteligência artificial, na área de semicondutores, de alta tecnologia. Os Estados Unidos vivem um processo de desindustrialização. Uma parte grande das indústrias dos Estados Unidos foram para a Ásia, não só para a China, mas para o Vietnã, para outros países do Oriente, e ele quer trazer as indústrias de volta, mas ele elege a China porque é a China quem está ganhando a guerra comercial. Essa era a aparência da disputa no final do ano. Eu digo aparência porque ela é muito mais profunda do que isso, e essa nova situação está aparecendo agora. A verdadeira face, cada vez mais, que a gente tenta limpar, ou seja, tirar o que existe de areia em cima da situação, quer dizer, a gente limpar a área para ver qual é o miolo da disputa, é que a guerra na Ucrânia acirrou uma competição sobre a desdolarização de uma parte expressiva do comércio internacional. Quando a Rússia foi bloqueada de participar no sistema de pagamentos internacionais, as transações entre as moedas, entre os países, elas têm que fazer uma complicada encontro de moedas, que você está comprando. O Brasil entra no mercado internacional, ele entra na economia do dólar, né? Sempre que você vê as exportações brasileiras, você até tem em reais na imprensa brasileira, mas o déficit ou superávit comercial do Brasil com qualquer país se dá em dólar. Não é à toa, não é porque o dólar tem um valor, o dólar está bem cotado, o dólar... Não, é porque as compras e vendas se realizam na moeda norte-americana, que é a moeda de transação universal. Isso foi imposto pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, numa longa história que acho que todo mundo mais ou menos conhece. Então, entra na economia do dólar. A Rússia exportava petróleo na economia do dólar. A China fazia suas exportações e recebia em dólares. Então, a economia do dólar, essa troca de moedas, esse câmbio, é realizado no sistema SWIFT, uma caixa de compensação internacional, um sistema de compensação para que seja feito esse encontro entre as moedas. A primeira medida que o Biden toma, dias depois da deflagração da guerra, é tirar a Rússia do sistema SWIFT, tira da economia do dólar. E a Rússia tem que transacionar na sua própria moeda, e ela não consegue. Isso era a perspectiva do Biden de estrangular a economia russa. Quando a Rússia começa a comercializar, vender petróleo, porque os outros países querem petróleo, em rublos, ela recebe em rublos, passa a receber em rublos, acende-se um sinal de que é necessário sair do sistema dólar, porque no sistema dólar a Rússia teve confiscado na Inglaterra 600 bilhões de dólares em reservas suas depositadas em bancos britânicos. A China tem reservas suas depositadas em bancos europeus.
Então, é um perigo, porque eu estou com os meus dólares, eu estou com a moeda do inimigo na minha mão e o inimigo pode me sequestrar essa moeda se ela estiver depositada em outros países. E aí começa, na prática, um debate que já vinha de antes, que é vamos sair da economia do dólar. A China começa a fazer, desde o ano passado, a criar um sistema de compensação eletrônico, virtual, em que não existe uma moeda, mas você faz pelo yuan, pelas moedas nacionais dos países do BRICS. E isso é que exacerbou a fúria, não é a fúria, o perigo que os Estados Unidos estavam correndo, e o Trump acusou isso. Qual é o problema do Trump com os BRICS? É eles começarem a sair da economia do dólar. A grande disputa é pela moeda. Mas é pela moeda pelo seguinte: quando os Estados Unidos têm a moeda que eles emitem, que eles pautam a taxa de juros, e é a moeda que está correndo no mundo, eu controlo a economia mundial. É como se na sua veia estivesse correndo meu sangue. Meu sangue é moeda. O sangue dos Estados Unidos está correndo nas veias do sistema, vamos dizer, de circulação internacional. Então, a saída do dólar implicava um problema sério. E essa é a grande questão que está em pauta com a Rússia. A Rússia, para o Trump, não é o problema é a China. Por isso que ele promete o seguinte: vamos tirar esse ruído que a gente está tendo com a Rússia, que não interessa aos Estados Unidos ficar colocando a OTAN do lado da fronteira russa, deixa isso de lado, vamos nos concentrar na China. É esse o giro que ele fez. Como a União Europeia, a OTAN, abarca praticamente quase todos os países da Europa, são 30 países no total com os Estados Unidos, a saída dos Estados Unidos da guerra implica para os Estados Unidos desinvestir na OTAN. Desinvestir na OTAN é você tirar um dinheiro que circula no sistema militar, ou seja, é um investimento americano que sai da Europa. E isso é um problemaço. E é por esse motivo que o vice-presidente americano, em 14 de fevereiro, vai à Conferência de Segurança em Munique e faz aquele discurso que a gente comentou muito aqui, que é um tapa na cara dos europeus. O Vance praticamente diz o seguinte: nós estamos largando vocês à própria sorte. Ele não fala com essas palavras, evidentemente, mas é um afastamento. Os Estados Unidos tendem a sair da OTAN, mas reduz o investimento. E aí a Alemanha começa... A Alemanha decide aumentar o seu investimento bélico, a ponto do Merz, o primeiro-ministro, dizer que vai formar as maiores forças armadas da Europa. As maiores forças armadas da Europa, na mão da Alemanha. 2 vezes no século XX a gente viu no que existe esse fantasma. Né? Bom, eu estou construindo isso tudo para dizer: sair da guerra para os Estados Unidos implica romper com a Europa, implica tirar investimento do seu investimento militar, do complexo industrial militar, e mudar completamente a política externa americana num cavalo de pau. O que isso implica internamente? O Trump tem resistências da indústria bélica dos Estados Unidos, o Trump tem resistência à demanda do Putin. Qual é? Eu sei que estou me prolongando, mas é só para completar aqui. Assim, o que é a negociação de paz que está fazendo água? Ninguém chega a uma negociação de paz falando: gente, dá o dedinho, vamos fazer as pazes, como você fazia quando era criança. Você tem que chegar na negociação de paz com uma posição de força para impor as suas condições de paz. É isso que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, quando a França e a Inglaterra impuseram uma paz punitiva para a Alemanha. A Alemanha ficou com uma série de multas, de pesados pagamentos a serem feitos aos vencedores da guerra. A Rússia quer chegar numa situação de força. A Ucrânia também. O objetivo do lado forte numa guerra, antes da negociação de paz, é colocar o outro lado de joelhos, né? Exatamente. O que foi a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki? Claro. O Japão já tinha perdido a guerra. Hã? O Japão já tinha perdido a guerra. Já tinha perdido a guerra. Você tem que humilhar o outro para não deixar ele se levantar. O que os Estados Unidos, o que a Rússia, o que a Ucrânia propõe na guerra?
30 dias de cessar-fogo para ver o que faz, para fazer as negociações. Parece muito bom. Aí o Putin falou, não, eu quero negociar as causas mais profundas da guerra. Quais são as causas mais profundas da guerra? Eu quero negociar a saída da Ucrânia da OTAN, eu quero negociar a volta ao sistema SWIFT, eu quero negociar o fim das sanções e quero negociar a posse dos territórios russos lá do Donbass, no nordeste da Ucrânia, e a Crimeia. E a Ucrânia vacila, e a Europa fala, não, não tem essa saída. É muito mais a Europa que está com essa posição de não abrir mão de nada, da Ucrânia não abrir mão de nada, de endurecer o jogo, do que o Trump. O Trump não põe essas posições. O Trump tem alguns problemas com a questão das medidas de cerco, porque ele talvez não consiga aprovar no Senado americano, no Congresso americano, o levantamento das sanções à Rússia. Ele tem dificuldade para isso. Mas aí a Europa não. Aí o que faz? O que faz a Ucrânia, há 2 semanas, há 10 dias, faz um ataque de drones em direção a Moscou. Um ataque que não dá em nada. O que isso enseja de Moscou? Isso enseja um mega ataque nesse final de semana, o maior ataque aéreo desde o início da guerra, para chegar para a Ucrânia e falar, olha aqui, eu não estou brincando, eu quero negociar a paz com você de joelhos. Há 2 semanas, há 10 dias, você se lembra, o Putin e o Trump tiveram um telefonema de 2 horas, em que houve um entendimento, a princípio, pelo que foi detalhado pela imprensa, para o fim da guerra. Hoje, esse telefonema é coisa velha. Hoje, a negociação é coisa velha, porque a escalada provocada pelo impulso europeu de não ceder e de sustentar e de apoiar a Ucrânia deu no que está acontecendo hoje. Agora, deve estar acontecendo uma coletiva do Zelensky com o Merz sobre a milionária ajuda. Eu estou rouco. A milionária ajuda alemã para a Ucrânia. E isso envolve o que você falou no começo, mísseis de longo alcance. O que são esses mísseis? São mísseis capazes de atingir alvos em 560 quilômetros. O que isso quer dizer? Que na fronteira da Ucrânia, de dentro da Ucrânia, eles podem lançar um míssil para atingir Moscou. Isso coloca a Rússia a falar, não vai ter. Não. Então, o acordo de paz está fazendo água e começa a escalada verbal, tanto para contentar os eleitores do Trump nos Estados Unidos, mas para a Rússia dizer que não vai ceder. Então, houve uma reversão nas negociações de paz preocupantes. Sim. Sabe que quando eu trabalhei na Folha de São Paulo, aqui em Brasília, cobrindo a Assembleia Constituinte, uma fonte minha era o Antônio Carlos Magalhães, o falecido o ACM, Antônio Carlos Magalhães. É uma figura, assim, crudelíssimo, mas um dessas raposas políticas, né? E tinha 2 ditados dele, ou 2 formulações dele que eu nunca esqueci. A primeira sobre nós, jornalistas, você e eu. Ele falava assim, Mauro, a fonte, o político, tem que saber o que quer o jornalista. Ele diz, tem 2 tipos de jornalista. O jornalista que quer dinheiro e o jornalista que quer informação. O único pecado que você não pode cometer na relação é oferecer dinheiro para o jornalista que quer informação e oferecer informação para o jornalista que quer dinheiro. Né? Graças a Deus ele sempre me ofereceu informação, que era o que eu queria. Né? Então sempre foi boa a nossa relação, né? E a segunda coisa que... Oi, fala. Não, fala você, fala que eu quero falar da ACM. E aí a segunda formulação dele era porque o ACM é um cara da guerra, né? Ele era um político do combate, né? Um político muito agressivo, né? E aí eu perguntei uma vez para ele, como é que se dá esse processo de negociação com seus adversários, né? Com seus inimigos na Bahia, né? Tem muita gente, inclusive, que foi seu inimigo que hoje está do teu lado. Ele falou, Mauro, é assim, eu começo batendo, aí dá uma enfraquecida. Aí eu bato ainda mais. Aí enfraquece ainda mais o meu inimigo. Aí eu bato ainda mais. Aí quando ele tá de joelho,
eu ainda dou mais uma batida e aí sim eu vou negociar com ele. Claro, claro. Mano, o ACM era genial. Você se lembra, isso é da nossa, nós vivemos isso, na ditadura, acho que foi maio de 79, houve um dos grandes eventos de massa do fim da ditadura, que foi o Congresso da UNE em Salvador. Isso. A UNE foi fechada pela ditadura em 64, em 68 teve o Congresso de Biúna, todo mundo foi preso, e a UNE ficou por 11 anos na clandestinidade. Onestino Guimarães foi morto, os líderes da UNE foram exilados e tal. E no governo Figueiredo, se escolheu o DCE da Federal da Bahia, falou, não, o Congresso vai ser aqui, nós vamos procurar um lugar para fazer. E não se encontrava um lugar para receber, eu não sei quantos, 20, 30 mil estudantes do Brasil inteiro, mais um público que vinha, tal, de camponeses, sindicalistas, tal. Aí resolveram pedir para o governo da Bahia. Uhum. E o governo da Bahia cedeu um enorme edifício, centro Centro Empresarial de Armação, da Praia da Armação, que estava em final de construção da realização do Congresso. O governador, quem era? ACM. Ele confrontou o próprio regime para fazer isso. Por quê? Porque ele ficava bem com os dois lados. Ele negociava com todo mundo. Então, era isso. O que está acontecendo na guerra na Ucrânia é que ninguém está fazendo concessão agora. Agora está na fase do ACM de bater e deixar o outro de joelho. Uhum. É isso aí. Olha, já que falamos do passado, outra lembrança do passado aqui do Neliton Gomes Azevedo. Bom dia, Mauro, Maringoni e todos. Nosso Maringoni é histórico defensor do direito venezuelano à soberania. Preparamos uma palestra dele em Belo Horizonte logo após o golpe malogrado contra o Chaves, faz 20 anos, no início do século, Maringoni. No início do século, era aquele. E eu acho, Neutro, me lembra só, porque eu tive aí a convite daquele nosso grande camarada, que era deputado federal pelo PCdoB, oh, meu Deus, que morreu logo depois. A memória não vai, que depois foi para o PSB, se não me engano. Eu preciso lembrar, ele participava da Comissão de Finanças da Câmara, era um grande conhecedor da questão financeira do Estado brasileiro. Já eu pego aqui meu celular, aqui vou ao Google e acho esse grande camarada, está na cabeça aqui, mas ele faleceu muito novo. Mas é isso, eu tive aí sim uma ótima lembrança, um auditório lotado, tal, tinha acabado de lançar o livro. Mas, Mauro, eu não sei para onde você vai. Eu queria falar mais um assunto contigo. Isso. Você publicou um artigo no GGN sobre um tema que não teve destaque aqui no Brasil, que foi a atual presidenta do Banco Central Europeu, da União Europeia, que foi ela já presidente do FMI, a Lagarde, como é que é o primeiro nome dela? Christine Lagarde. Christine Lagarde, que fez uma intervenção, agora eu não me lembro se foi um discurso ou foi um texto dela, Foi o quê? Foi um discurso para a diretoria do Banco Central Europeu na segunda-feira agora, na segunda pela manhã. E você escreveu um artigo relativamente longo de análise desse discurso dela, considerando algo extremamente relevante, e o título é o dólar estúpido. Fala desse discurso dela e da sua análise, por favor. Não, é o seguinte, a Christine Lagarde fez um discurso admirável dentro do seguinte, eu sei quem é a Christine Lagarde. A Christine Lagarde é uma figura de proeminência do sistema financeiro internacional, é uma defensora do ataque à Rússia, não tem nada a ver com o povo, defende as metrópoles decadentes europeias, ou seja, é uma figura do outro lado. Não é uma figura. Mas eu tenho que reconhecer que o discurso dela é brilhante, refinado, e ela faz uma fala ousada em termos internacionais, nesse ponto que a gente está discutindo. O que ela diz? É um discurso, não é tão longo, mas a transcrição está na rede, ou nesse artigo eu coloco o link. Ele diz o seguinte, ela começa dizendo o seguinte, nos últimos 80 anos, ou seja, desde o final da Segunda Guerra Mundial, foi constituído um sistema monetário internacional baseado no dólar.
Aí ela faz a história do que foi Bretton Woods, do que foi o dólar como facilitador do comércio internacional diante de uma Europa arrasada. Diz que o dólar permitiu financiamentos à Europa, o dólar fez florescer a economia mundial e esse sistema criou um comércio, um livre comércio internacional que foi bom para todo mundo, reduzindo riscos do sistema e azeitando as economias nacionais. Ela diz, esse tempo acabou. Essa economia está em crise. E está em crise porque os momentos gloriosos acabaram. Acabaram porque houve uma exacerbação do uso do dólar por parte dos Estados Unidos. Ela cita uma frase do ex-presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, que nos anos 60 havia sido ministro das Finanças do governo Charles de Gaulle, que ele dizia o seguinte, nós estamos numa economia mediada pelo dólar, mas o dólar tem um privilégio exorbitante. O que ele queria dizer com isso? Olha, o dólar é muito bom, muito legal, mas eles marcam a taxa de juros que eles querem, eles emprestam para quem eles querem e a gente precisa sempre estar captando dólares no mercado internacional para a nossa economia funcionar. Há 60 anos, o dólar não estava em questão. Hoje está. E ela diz o seguinte, a história mostrou que essa economia está em crise. Hoje há uma percepção generalizada de que é preciso abrir esse sistema. E ela diz a dada altura, ela reforça a necessidade de mudar o dólar. Ela diz o seguinte, ela precisa, para mudar o dólar, ela fala o seguinte, é preciso colocar outra moeda no lugar, e essa moeda é o euro. Ela não cita a China, ela não cita a possibilidade da China criar uma outra moeda, ela espertamente se coloca, olha eu aqui, quem tem condição de substituir o dólar somos nós, porque o euro já é usado em 20% das transações internacionais, é uma moeda sustentada por 26 países que conformam a União Europeia, tem credibilidade, circula livremente pelo território europeu e já é usado no sistema internacional. Então, para substituir o dólar, somos nós. Por que ela faz isso? Porque a Europa está ficando fora do jogo, mas, ao mesmo tempo, há uma reação do lado do Friedrich Merz, do lado bélico da Europa. Nós vamos investir, se os Estados Unidos vão desinvestir na OTAN, nós vamos investir, fala o Merz. A Lagarde fala o seguinte, se a economia do dólar está em crise, nós vamos substituir. Você vê que são duas vertentes, o discurso do Merz e o discurso da Lagarde tem a mesma direção em esferas diferentes, uma militar e outra monetária. Que é a Europa tentando chacoalhar, sair da canga dos Estados Unidos, né? Exato. E o que ela diz? Bom, agora, a gente precisa preparar a União Europeia para isso. A gente precisa ter um mercado de capitais unificado, precisamos ter uma bolsa, cada país não pode ter uma bolsa de valores própria, nós precisamos ter uma câmara de compensação única, nós precisamos agir como se fôssemos uma grande federação, um país só. E para isso, ela diz, não é possível que cada deliberação da União Europeia tenha que ser feita com o voto unânime dos países. A gente está vendo a dificuldade na Europa, isso eu digo, na negociação do acordo Mercosul-União Europeia. Cada parlamento de cada um dos 26 países tem que aprovar. Se um não aprova, o acordo faz água. Ou seja, existe um poder de veto, como no Conselho de Segurança da ONU. Ela diz, nós precisamos mudar, tem que ser voto de maioria. Voto de maioria, você imagina, é uma preferência para os grandes países, porque a França e a Alemanha são as duas maiores economias, seguida da Itália, muito mais atrás da Espanha. Portugal está lá no fim da fila, junto com Bulgária, junto com os países menores. Então, é reforçar o peso do topo da pirâmide de poder europeu. E ela diz literalmente o seguinte, olha, cada país, é claro, precisa garantir que suas políticas nacionais apoiem o crescimento, mas também precisamos estar atentos à fragmentação autodestrutiva do bloco. Por exemplo, todos concordamos que a Europa precisa fortalecer suas indústrias estratégicas para evitar dependências excessivas.
mas não teremos sucesso se tivermos 26 políticas diferentes das suas indústrias, 26 políticas industriais. E mais adiante, se aproveitarmos essa oportunidade, fraqueza do dólar, para nos unirmos, de preferência, para reformarmos nossa estrutura institucional, permitindo uma votação por maioria qualificada em áreas onde um único veto tem frequentemente prejudicado os outros interesses coletivos dos 26 estados, isso vai nos permitir agir como uma Europa unida. Estaremos, então, numa posição muito mais forte para defender e sustentar nossos valores. O que ela está dizendo? Eu preciso Maringoni, reforçar. Só uma coisinha. Acho que o teu nariz está sangrando. As pessoas até estão reparando. Você não quer sair do ar um segundo? Me dá 2 minutos, deixa eu sair e ver isso. Que não, claro. Por favor. Tá bom? Espera aí, me tira do ar. Tirei o Maringoni do ar. Ele não reparou. Eu vi aqui, comecei a achar estranho, mas as pessoas também, né, registrando aqui. Estava esperando ele dar uma pausa para avisá-lo. Isso aí, ele já volta já. Mas ele está gripado, né? Desde o começo aqui, ele está com uma voz meio... Leandro Fortes por aqui, que alegria você está por aqui. Muito bom. Já começou o galo preto aqui. Ele diz assim: Maringoni tem sangue nos olhos, às vezes escorre pelo nariz. Vamos ver. Não, ele não está em Brasília, ele está em São Paulo, mas aparentemente é por conta da gripe. Ele está de volta aqui. Já vamos retornar. Segundo o Leandro Fortes, que está aqui no chat, é que você tem sangue nos olhos, e aí às vezes escorre pelo nariz. Sangue, suor e lágrimas. Que coisa. Eu notei que eu estava tão meio gripado. Eu falei, pô, que chato, você está com coriza, com o negócio aqui, que coisa. Não espero que ninguém note. Aí começa a sair sangue. Eu falo, E eu tinha falado do sistema dólar, do sangue e tal. Não, tem coisas realmente... Não, e aqui, acho que umas 3 semanas, não, um mês atrás, que me caiu um dente no meio da transmissão aqui, rapaz. Eu tentando disfarçar, de repente alguém no chat aqui fala, olha, deu para ver que caiu um dente seu. Aí escancarei, não tem problema. Acontece. Vamos lá. Vamos embora. Então, você estava falando então voltando ao tema então da Lafargue e essa questão do dólar, e você falando então, o que me pareceu, dizendo que o que ela está defendendo, na verdade, é efetivamente a União Europeia se tornar uma União Europeia com uma redução da soberania relativa de cada país, né, sobre a qual se sobrepujasse uma soberania europeia, é isso, né? Exato, isso tem que ser feito com o reforço da economia francesa e alemã. Desculpa, gente, senão o Mauro Vazão começa a sangrar. É exatamente isso que você falou, mas há algo que é maior, que ela identifica o que pouquíssima gente fala, que a disputa entre China e Estados Unidos se dá pela moeda, que o que está em disputa no mundo é a moeda que vai centralizar as transações internacionais, ou seja, a liquidez internacional, a moeda mundial, qual vai ser? Essa é a grande disputa, porque moeda, Mauro, não é meramente uma unidade de valor. Eu sei quanto vale, posso falar, o vaso que está atrás de você custa R$50 ou $10, eu posso conversar. Não, eu estou dizendo o seguinte, eu posso fazer transações no mundo em todo com a minha moeda ou com a sua moeda. E quem tiver a moeda da transação internacional tem muito mais poder. Ou seja, o poder de, por exemplo, expulsar a Venezuela, expulsar o Irã do sistema de pagamento internacional, expulsa Cuba. Você pega um país pequeno, você mata o país. Agora, você pegou a Rússia, o Biden, na sua megalomania, na megalomania imperial, falou, expulsa a Rússia, acaba com a economia russa. Acontece que a economia russa começou a transacionar em rublo e em yuan, ou renminbi, a moeda chinesa. E aí é que eles se assustaram, eles deram conta que, embora o dólar seja
a moeda forte, ela não é essencial. Você pode sair dela. A guerra precipitou isso. O grande dilema do mundo hoje é a disputa da moeda mundial, muito mais do que as tarifas. As tarifas são um mecanismo de chantagem. A disputa da guerra é pesada, mas ela encobre a disputa real envolvida nisso. Ela não explica tudo, claro, ela não vai explicar a questão de gás, o genocídio e tal, mas a briga de cachorro grande no mundo hoje é essa, a guerra entre países se dá em torno da moeda. Eu estranhei muito o discurso da Lagarde. Um amigo me enviou, falou, dá uma olhada nesse discurso aqui e tal. A hora que eu vi, eu levei um susto, porque eu estou estudando justamente, eu estou escrevendo com a Denise Gentil, tentando escrever um artigo em cima dessa questão complicada da moeda, do dólar. Vai sair, não vai sair? Como é que se sai dessa? E aí me cai o documento da Lagarde e fala, olha, ela dá a chave do que ela confirma que o problema é o dólar. E muita gente acha que não é, que o problema é a guerra, que o problema é a tarifa, que é problema... Claro que tudo isso é problema, guerra, tarifa, bravata do Trump, Harvard, universidade, restrição da democracia, neofascismo, mas lá no fundo, o caroço do negócio é a disputa da moeda. Vamos trazer você junto com Denise Gentil assim que o artigo estiver pronto. Ontem estive com ela, esteve aqui em Brasília, passou por aqui, foi almoçar com ela ontem. Combinei também ela vai voltar ao tema da Previdência. Ela está um pouco afastada, muito traumatizada, né, pela reforma da Dilma e depois a reforma Temer, depois a reforma Bolsonaro, mas ela é uma grande especialista em Previdência e ela já está vendo que o governo Lula está preparando a sua reforma da Previdência também. Pau no lombo dos aposentados e dos futuros aposentados, dos ex-futuros aposentados. Então, tem já duas combinações aqui, uma contigo e ela para falar de moeda e outra com ela para falar de Previdência. Agora, Maringoni, veja se eu estou certo com a minha ignorância, você está se aprofundando aí, tornando-se um... Bom, você tem uma afinidade com o tema econômico bem maior que a minha. São 4 alternativas nesse momento. Você tem o dólar, que está aí, quer continuar como a moeda corrente do planeta. Agora, ela entra na corrida aqui com o euro, tem o yuan e tem uma tentativa de criação de uma moeda não moeda, uma moeda internacional com outro nome. Seria alguma coisa como assim, do ponto de vista linguístico, o dólar versus o alemão versus o mandarim versus o esperanto, vamos dizer assim, né? Como é que você vê a chance? Porque, assim, uma moeda vai prevalecer, né? Dificilmente... São essas 4 possibilidades e como é que você vê o horizonte? A China não está colocando assim, impondo que seja agora o yuan, seja a moeda. O que eles estão querendo é criar uma unidade de valor internacional virtual, ou seja, eletrônica. Você não vai ter uma nota de uma nova moeda, até porque o dólar não perdeu credibilidade. O dólar está sendo questionado pela própria brutalidade da ofensiva dos Estados Unidos perante as economias do resto do mundo, no caso, a economia russa, iraniana e outras, e chinesa. Espera aí, está aqui. Está complicado aqui, Mauro, espero... Não, se você não tiver em condições... Não, eu falo já eu sei, porque eu quero ver o que está... Mas, possivelmente, o que pode ser criado é o que se tentou criar no final da Segunda Guerra Mundial. Uma cesta de moedas, ou seja, você combina o yuan, o rublo, não sei se o real brasileiro e tal, cria uma cesta de moedas, ou seja, uma moeda combinada com essas que seja conversível entre esse bloco. No final da Segunda Guerra Mundial, nos acordos de Bretton Woods, o economista britânico John Maynard Keynes chega a Bretton Woods. Bretton Woods é uma mansão no estado de Washington, onde se reuniram representantes de 43 países, se não me engano, para negociar as bases. Ficaram quase 2 meses negociando as bases do sistema financeiro que iria sair depois da guerra, do sistema monetário. Então, a partir dali, saiu o Fundo Monetário, saiu acordos de comércio que geraram a Organização Mundial do Comércio e tal. E nas últimas semanas foi se discutir qual é a moeda internacional. E o Keynes chega com uma proposta.
vamos criar uma moeda chamada Bancor. Não sei se o nome tem a ver com coração de banco em latim, mas Bancor. E o Bancor vai ser uma cesta das moedas conversíveis, era uma cesta do dólar, talvez da libra esterlina, do franco. A Rússia, a União Soviética não estava nessa negociação, o Brasil estava. E os Estados Unidos enrolaram, e nos últimos 2 dias falou, não, é o dólar. Eles botaram o pé em cima e impuseram o dólar. E o Keynes sai derrotado. Essa imposição é que gerou o mundo tal qual nós conhecemos, o mundo da economia dólar. Na história toda, só existiram 2 sistemas monetários globais. No século XIX, o sistema da libra esterlina, que era quando a Inglaterra era o país hegemônico, e no século XX, a partir do fim da guerra, o dólar, a economia do dólar. Mudar o padrão monetário é algo dificílimo, isso não está em pauta, não quer dizer que todo mundo vai começar a gastar em yuan, mas começa a haver fissuras e o discurso da Lagarde é revelador nisso, porque não é o inimigo falando, não é a China, não é a economia do outro lado do mundo, não é a economia que está contra os Estados Unidos, é um aliado tradicional dos Estados Unidos que está dizendo, o dólar está em decadência e nós precisamos colocar a nossa moeda. O discurso dela é da maior importância. E eu digo, eu não vi menções a ela com destaque nem na imprensa internacional. Ou eu estou muito bobo, ou o discurso tem. Eu acho que o discurso é realmente capital, um discurso brilhante, feito por alguém do campo da alta finança, das metrópoles coloniais europeias, blá, 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 disso tudo. Mas é um discurso impressionante. Gilberto Maringoni, muito obrigado aí pelo sacrifício aí nessa condição, aí com o nariz sangrando, ter continuado a entrevista até o fim. Vou te liberar, vai ver o que está acontecendo, quero notícias tuas, e logo você está de volta, Maringoni, uma figura, uma referência para mim. Obrigado, viu, Maringoni? Dei o sangue nesse programa, Mauro. Obrigado. Deu sangue. Tchau. Tchau, obrigado, abração.